Existem lugares que não estão abandonados. Eles apenas esperam. E quando alguém entra, não é o visitante que observa a casa. É a casa que observa o visitante. Hoje, você vai conhecer a história de um lugar que respondeu de volta. E depois disso, nunca mais ficou em silêncio. Tudo começou no interior de Minas Gerais. Uma casa simples, antiga, sem registros oficiais de tragédia, sem histórias populares, sem fama alguma. Por isso, ninguém entendia por que ninguém conseguia morar ali por mais de 3 meses. Famílias se mudavam, reformavam, pintavam, rezavam e iam embora. Sempre dizendo a mesma coisa: a casa conversa com você. As pessoas achavam que era uma metáfora, uma forma de dizer que o lugar era desconfortável, que tinha uma energia estranha. Mas a verdade era literal. A casa falava, não com paredes que se movem ou portas que rangem sozinhas. Ela usava algo muito mais pessoal, a sua própria voz. Os moradores relatavam ouvir sussurros, frases soltas, perguntas, sempre em momentos de silêncio absoluto. Era como ter um eco constante, um pensamento que não era seu, mas que saía dos cantos escuros da sala, de debaixo da cama, do outro lado da porta. Eles tentavam ignorar, racionalizar, culpar o cansaço, mas a voz era persistente. E para cada família, a mensagem era a mesma, um aviso sutil que só fazia sentido quando eles já estavam de malas prontas. Fugindo dali, não adianta ir embora, você já me ouviu. O último morador foi um homem chamado Eduardo. Ele trabalhava à noite e dormia durante o dia, o que significava que passava as horas de sol em completo silêncio dentro daquela casa. Foi aí que tudo começou de verdade. Primeiro, eram batidas. Sempre 3. Toc, toc, toc. Nunca 4, nunca 2. Como uma contagem regressiva para algo que ele não sabia o que era. Depois, vieram sons de passos no andar de cima. Mesmo com a casa completamente vazia, ele subia as escadas correndo. Mas não encontrava ninguém. O assoalho de madeira estalava como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, esperando por ele. Mas o que mais o incomodava era ouvir o próprio nome sussurrado. Eduardo. A voz vinha de cômodos onde ele sabia que ninguém estava. Era uma voz calma, quase neutra, sem emoção. O que a tornava ainda mais assustadora. Parecia vir do corredor, da cozinha, do banheiro. Ele gritava de volta: "Quem está aí?" Mas nunca obtinha resposta. Apenas o silêncio e a certeza de que não estava sozinho. No começo, ele achou que era estresse, falta de sono, mas os sussurros se tornaram mais frequentes, mais claros, e sempre chamavam seu nome, como se estivessem testando, querendo ver se ele responderia. Cético e determinado a provar para si mesmo que estava apenas imaginando coisas, Eduardo decidiu usar um pequeno gravador de voz. A ideia era simples: deixá-lo ligado na mesa de cabeceira enquanto dormia, e, na manhã seguinte, ouvir a gravação para confirmar que a casa era silenciosa. Ele queria a prova de que era tudo coisa da sua cabeça. Na primeira noite, nada. Apenas o som distante de um carro passando na rua e o chiado do aparelho. Ele sentiu um alívio imenso. Na segunda noite, ele ouviu ruídos estranhos na gravação. Estalos. Um som baixo de algo se arrastando, mas nada conclusivo. Poderia ser o vento, um animal no telhado. Mas na terceira noite, ele encontrou algo diferente. Ao passar o áudio,
No meio dos chiados e do silêncio, uma voz clara, baixa e muito próxima do microfone. A voz não era dele, não era de ninguém que ele conhecia. Ela dizia apenas uma frase, com uma clareza assustadora: "Você também escuta." Eduardo gelou. Ele se lembrava de ter pensado exatamente isso naquele dia, mas tinha certeza absoluta de que nunca falou aquela frase em voz alta. A casa não estava apenas fazendo barulho, ela estava lendo seus pensamentos. Na noite seguinte, dominado por uma mistura de medo e uma curiosidade mórbida, ele fez algo que jamais deveria ter feito. Ele decidiu interagir. Antes de se deitar com o gravador já ligado, ele falou para o quarto vazio, em voz alta e clara: "Se tem alguém aqui, dá um sinal." Ele esperou, mas nada aconteceu. Frustrado, ele foi dormir, achando que tudo não passava de uma coincidência bizarra. Mas às 3h17 da manhã, o gravador captou uma resposta imediata. Primeiro, as 3 batidas. Só que desta vez, não vieram da parede ou do andar de cima. O som na gravação era nítido, como se alguém tivesse batido na própria mesa de cabeceira, ao lado do gravador. Toc, toc. E logo em seguida, a mesma voz da noite anterior, agora com um tom quase satisfeito, disse uma frase que gelou o sangue de Eduardo até a alma. A voz disse: "Você abriu." Ele não entendeu o que aquilo significava. Abriu o quê? A porta, a comunicação. Ele só sabia que, ao pedir um sinal, ele havia dado uma permissão, e algo tinha acabado de aceitar o convite. Apavorado, Eduardo começou a pesquisar sobre os antigos moradores. Ele precisava saber se estava ficando louco ou se outros passaram pela mesma coisa. Foi difícil, mas ele encontrou os contatos de 2 famílias que moraram ali antes dele. A conversa foi estranha. No início, eles negavam qualquer problema com a casa, mas quando o Eduardo mencionou ter respondido a uma voz, o silêncio do outro lado da linha era pesado. Ele descobriu algo estranho. Todos haviam deixado a casa às pressas logo após responderem a perguntas que ouviam em voz alta. Eles também tinham feito o teste. Também tinham pedido um sinal. Nenhum deles morreu. Nenhum sofreu um acidente. A vida ao deles continuou aparentemente normal. Mas todos, sem exceção, passaram a relatar a mesma sensação perturbadora. Mesmo anos depois, e a quilômetros de distância daquela casa, eles diziam, em um tom resignado e cansado: "Não importa para onde eu vá, eu ainda sou ouvido." A casa não os assombrava mais. A voz agora vinha de dentro deles. Eduardo não precisou ouvir mais nada. Na manhã seguinte, ele saiu da casa, deixou para trás móveis, roupas, tudo. Só pegou o carro e dirigiu sem olhar para trás, fugindo daquele lugar maldito. Mas no meio da pressa, ele esqueceu uma coisa. O gravador continuou ligado, em cima da mesa de cabeceira, no quarto vazio. Horas depois de sua fuga, já com o sol se pondo, o pequeno aparelho, sozinho na casa silenciosa, captou uma última frase. A voz não sussurrava mais. Estava clara, calma, como se estivesse ditando o fim da história. Ela disse: "A casa não é o lugar." Houve uma pausa. E então, a conclusão aterrorizante: o lugar é você. Talvez o erro não seja entrar em certos lugares, mas responder quando algo chama. Porque a curiosidade pode abrir portas que nunca mais se fecham. E quando você convida a escuridão para dentro,
ela pode decidir que gostou do lugar e nunca mais ir embora. Nem toda pergunta vem de fora, e com certeza, nem toda resposta deveria ser dada. Boa noite. E se hoje você ouvir seu nome sussurrado no silêncio, apenas diga nada.